O que é preciso saber antes de entrar em um aplicativo de namoro? Primeiro, e eu acho que isso é uma regra de ouro, é entender que é um aplicativo. Você está lidando primeiro com o algoritmo, com uma máquina, né? Então, cuidado com o que você seleciona, cuidado com o que você coloca de dados, né? Por segurança. Seja verdadeiro e verdadeira, nada de colocar aquela foto muito antiga e com muitos filtros, isso causa um aborrecimento depois que a pessoa conhece e vê que não é aquilo. Coloque de fato na descrição o que você é, não o que você gostaria de ser, porque um relacionamento baseado em mentira já não vai dar certo. Então, o primeiro passo é verdadeiro e cuidado que a tecnologia está aí para te ajudar, mas você precisa também se ajudar. Como não criar falsas expectativas? Primeiro observar o quanto que a sua carência ou seu ego inflado pode te levar para um lugar de um perigoso, né? A pessoa que às vezes está sozinha, de repente vê que ela começa a ter muitos elogios, muitos likes, mas observe que elogios, de que pessoas. Será que desse monte de elogio, que pessoa é essa que eu escolheria mesmo? Infelizmente, Pedro, eu vejo muitas mulheres, mais mulheres que homens, que ficam encantadas e às vezes por ter muitos elogios se sentem que, poxa, preciso, vai batendo a sexta-feira ou final de semana, preciso dar um ok em alguém e marcar um match, um encontro. Não precisa, né? Tem gente que faz dos aplicativos uma forma de ter uma vida social. Ah, então vou sair com essa pessoa, vai me levar num bom restaurante, me pagar um vinho, e às vezes é uma pessoa que não tem nada a ver com ela. Então, cuidado com essas mentiras que você conta para si mesmo. Nem sempre o que o outro escreveu de fato é. Então, o outro pode falar que tem um excelente emprego, que é isso, que é aquilo, né? Mas às vezes pode ser até uma pessoa perigosa do outro lado. Então, vá com calma, selecione, seja um pouco mais criteriosa e não vá no impulso. Existem sinais que precisamos observar? Eu acho que existem sinais, sim. Aquela pessoa que, de repente, muito rapidamente, já te ama, já quer ir morar na sua casa. Bastante cuidado com ela. Não vá passando todos os seus dados. Um aplicativo deve até pegar o nome da pessoa todo. Se tiver até um CPF, colocar para ver se de fato aquela pessoa é aquela pessoa, se não tem nenhuma passagem criminal, verificar talvez se a pessoa tem rede social. Tem gente que pode ter rede social, mas fake, mas observa que tipos de amigos que a pessoa tenha. Então, assim, não tenha pressa para sair. E aqui vale uma senhora, vou dizer uma senhora que eu atendi, e ela estava muito carente, muito magoada, saiu da relação, ela entrou no aplicativo e aí ela trazia muito nas sessões que as saídas não passavam de um segundo encontro. Então ela tinha muitas vezes só um encontro, às vezes tinha um segundo e depois a pessoa desaparecia. E aí denuncia o que você está descrevendo, né, nesse aplicativo? Como é que você está selecionando? Será que você também não está desesperada ali para nesse primeiro encontro, sem a gente ter nenhum moralismo, mostrar demais? Porque o outro também percebe quando a questão está forçada. Então, toma cuidado, porque tem muita gente que só quer sair por uma noite, só quer uma noite de sexo, e se você está esperando mais, tem gente que também os dois estão de acordo, mas se você está esperando mais, observa, porque a pessoa vai dando sinais na conversa e nas entrelinhas. E observa também sua intuição. Quais os primeiros sinais de que a relação pode ser problemática? Então, a relação começa a ser problemática, Pedro, quando essa pessoa ela começa a te criticar já logo no início, te elogia, mas depois já te corta. Nossa, seu cabelo tá lindo, mas estou achando que talvez essa roupa, às vezes não tá nem curta e nem decotada, mas acha que tá chique demais para aquele evento. Nossa, mas você vai querer ir de novo na casa dos seus pais?
Você tem essa sua amiga que você fala toda hora com ela, a gente vê muito, às vezes, essa é uma relação perigosa quando a pessoa começa a ser cercada e tem que ficar só na relação, só sai entre os dois. É normal, quando as pessoas estão apaixonadas, querem ficar só os dois, mas observa se isso é uma coisa natural que vem dos dois, ou se um ou outro querem te controlar demais. Ah, quero a senha do seu celular porque sempre fui traída. Para, né? Isso já é uma relação complicada de um excesso de controle que não vai dar certo a longo prazo. Aquelas pessoas que estão sempre ali com você, mas também o contrário, estão olhando para todos os lados. Você começa a sair com um rapaz e, de repente, quando você vai ao banheiro retocar a maquiagem, você vê que a pessoa está igual uma borboleta, um ventilador olhando para todos os lados. A pessoa está com você ou não. Então, assim, perceba que se você estiver atenta ou atento, a pessoa, mesmo quando já começou um namoro, às vezes ela denuncia que não vai dar certo. Não é porque você entrou no relacionamento e deu certo e começou a namorar, que também você vai casar com essa pessoa. Pode ser que vocês vivam alguns momentos e dê super certo, e pode ver que você fala, bom que existe esse momento do conhecer. É melhor eu já. Foi legal até aqui, divertimos, mas cada um na sua casa, e aí se vê que está ficando muito ruim, se separa. Não precisa forçar uma relação ruim só para não ficar sozinha. Quais os cuidados essenciais? Vamos lá, os relacionamentos por app é uma realidade, né? Eu creio que sim, muitos casais se encontram e dão certo nos relacionamentos de aplicativo, mas a gente precisa ter alguns cuidados. Primeiro, verdade dos dois lados, né? Verdade no que eu me proponho a ser, no que eu sou de fato, me proponho a ser quando eu coloco lá nas mensagens e no que eu sou de fotos e de histórias. Isso vale para os dois. Não ir com muita sede ao pote. A via é pelo aplicativo, mas o relacionamento é igual, desde se é apresentado por um familiar ou não. Tem muita gente que fala se é apresentado por um familiar ou por um amigo, já se conhece mais. Depende, a gente vê isso na prática que varia, mas talvez seja um totalmente desconhecido que você terá que conhecer um pouco mais e ter cuidado. O cuidado vale para as relações, valide não só o seu coração, o seu saber, mas a sua intuição. Observe a opinião e a impressão das pessoas que estão do seu lado, aquelas que realmente te amam. Será que você está sendo mesmo mais feliz ou você está naquela euforia, naquela empolgação do início? Deixa passar um pouquinho a fase da paixão para, de fato, assumir o relacionamento. Vejo, sim, casais que dão certo, começando pelo aplicativo, mas a gente ainda tem uma precaução por muitos golpes e muitos perigos que existem na internet afora, né? Principalmente se for uma pessoa de fora do país, uma pessoa que a relação é só virtual, então não vá para país nenhum e não receba na sua casa a pessoa que fique no hotel, principalmente se vem de um lugar que você não conheça ninguém. Ainda a gente tem bastante risco com os aplicativos, por mais que os aplicativos falam que tem segurança, que tudo é validado. Não é uma realidade ainda, a gente está longe disso. Então, caldo de galinha e cuidado nunca faz mal, né? A receita da avó fala, respira fundo, toma uma sopinha antes, pensa com calma, se aconselha com um bom profissional, fale com o melhor amigo antes de tomar relações impulsivas. E claro, quanto a isso, a gente está aqui para te ajudar no que for necessário. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com a doutora Lela Monteiro pelo Instagram, @lela_com_você, ou pelo YouTube, Lela Monteiro. O nome Lela se escreve assim, L-E-L-A-H. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar informações de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.